Leon está encurralado dentro do guarda-roupa após invadir o quarto de Rosvita. Do lado de fora, ela permanece confiante e provocadora, sabendo que ele não tem para onde fugir e aproveitando a situação para pressioná-lo. Com um sorriso vitorioso, ela bate levemente na porta, confrontando seu invasor. Abra a porta, Leon. Você acha que vai ficar escondido aí dentro a vida toda? Sai logo. Leon percebeu que precisava de uma estratégia. Encurralado dentro do guarda-roupa, ele se lembrou da gravidez de Rosvita e decidiu usar isso como um escudo, acreditando que ela não se arriscaria naquele estado. Ele franziu a testa e elevou a voz para que ela ouvisse do lado de fora. Rosvita, não se esqueça de que você está grávida agora. Não pode sair se arriscando assim. Do lado de fora, Rosvita mantém a calma e um leve sorriso, mostrando que não caiu na tentativa de Leon de controlá-la com palavras. Em vez de recuar, ela muda a abordagem, falando de forma mais suave, como se quisesse apenas tranquilizá-lo, mas sem perder o controle da situação. Com um olhar sereno e voz leve, ela diz: Eu realmente não posso fazer nada, só quero conversar um pouco, não vou encostar em você. Rosvita se afasta levemente do guarda-roupa, dando espaço, mas mantendo o controle da situação. Com um ar confiante e dominante, ela permite que Leon saia, deixando claro que ainda está no comando. Rosvita disse, em tom firme: Pode sair. Ainda do lado de dentro, Leon responde com cautela, como se estivesse tentando manter alguma vantagem. Mas olha lá, hein? Cumpra o que prometeu. Mesmo após receber permissão para sair, Leon ainda desconfia da situação. Conhecendo o jeito de Rosvita, ele não baixa a guarda tão facilmente. Com cautela, abre o guarda-roupa só o suficiente para espiar, observando o quarto ao redor. Já tendo caído nos truques dela antes, ele hesita, tentando ter certeza de que não está prestes a ser enganado novamente. Leon finalmente sai do guarda-roupa e fica frente a frente com Rosvita. Em um quarto silencioso e iluminado por uma luz azulada, a tensão entre os dois aumenta. Mantendo o controle da situação, ela não perde tempo e exige uma explicação. Fala logo, vindo no meio da madrugada ao meu quarto, o que você quer? Pressionado e visivelmente nervoso, Leon tenta improvisar uma desculpa. Ele evita o olhar de Rosvita enquanto tenta manter sua pose de marido preocupado. Desviando o olhar e gaguejando, ele disse: Eu só fiquei preocupado com você, vim ver se você tinha dormido bem. Rosvita não aguenta mentira e reage com puro deboche, fazendo uma careta de nojo diante da desculpa de Leon. Ela o conhece bem demais para acreditar que ele atravessaria a varanda no meio da noite apenas por preocupação. Com uma expressão de desprezo, ela disse a ele: Ugh, dá até vontade de vomitar, de nojo de você. Rosvita claramente não acredita em nada do que Leon diz. Sem paciência para a desculpa dele, ela já demonstra que entendeu toda a situação. Em um movimento rápido, ela se aproxima e coloca a mão no ombro dele, pressionando contra o sofá, deixando sem espaço para reagir. Com um olhar firme, ela dispara: Você acha mesmo que eu vou acreditar nessa baboseira? Sem recuar, Rosvita se inclina sobre Leon, pressionando contra o sofá e segurando seu queixo, obrigando-o a encará-la de perto. A diferença de posição deixa claro quem está no controle. Com um olhar frio e dominante, ela dá um ultimato: Vou te dar mais uma chance de falar a verdade e contar tudo. Se não, não me culpe pelo que vai acontecer. Mesmo acuado, Leon tenta uma última cartada. Com um sorriso desafiador, ele se apega às regras da gravidez dos dragões, acreditando que está protegido de qualquer ação mais direta por parte dela. Tentando recuperar a confiança, ele fala: De qualquer forma, durante a gravidez não pode ter relações, então você também não pode fazer nada comigo. Rosvita solta um leve sorriso,
percebendo que Leon estava confiante demais na própria suposição. Ele acreditava que estava seguro por causa da condição dela, mas tinha ignorado um detalhe importante. Ela deixa claro que existem muitas formas de castigá-lo sem quebrar nenhuma regra. Com um olhar provocador, ela diz: "Quem disse que precisa ser isso? Desde que eu faça você entregar o trabalho, qualquer método serve, não é?" Com um simples estalar de dedos, Rosvita invocou uma magia roxa que rapidamente se transformou em algemas, imobilizando Leon. Sem tempo para reagir, Leon apenas assistiu enquanto sua força era completamente suprimida, ficando incapaz de se mover. Em seguida, uma cauda prateada surgiu lentamente sob sua saia, balançando como se preparasse o próximo movimento. A cauda de Rosvita começa a se mover discretamente por baixo de suas roupas, revelando suas verdadeiras intenções. Em seguida, ela guia para dentro da camisa de Leon, pegando-o completamente de surpresa. Ao perceber o que estava prestes a acontecer, Leon entra em pânico e tenta impedir. "Espera, Rosvita, para! Não usa sua cauda!" Rosvita ri da resistência de Leon e o provoca, revelando sua contradição. Ao relembrar o momento nas fontes termais, ela expõe que ele sempre gostou de sua cauda, transformando isso na arma perfeita para dominá-lo. Ela provoca: "Ué, mas você não costuma gostar de enrolar minha cauda na sua cintura? Ainda lembra daquela noite nas fontes termais? Eu tinha recolhido a cauda direitinho, mas você fez questão de mandar eu mostrar de novo." Leon sentiu o corpo esquentar e o rosto corar, lembrando-se de um episódio do passado. Mesmo assim, tentou resistir, murmurando: aquela vez foi diferente." Percebendo que Leon ainda resistia, Rosvita se aproximou para provocá-lo ainda mais. Sabendo do quanto ele gostava de sua cauda, ela decidiu usar isso contra ele, deixando claro que não pretendia pegar leve. Ela sussurrou: "Então dessa vez eu vou satisfazer esse seu gosto pela minha cauda, usando ela para te satisfazer sem piedade." Mesmo tentando manter a postura, Leon continuava desafiador, confiando na própria força e se recusando a ceder. Rangendo os dentes, ele retrucou: "Acha que só uma cauda dessas vai conseguir? Tá sonhando acordada." Diante da postura provocante de Rosvita, Leon ainda tentou retrucar, mas ela não lhe deu chance. Em um movimento rápido, ela o silenciou, impondo sua autoridade. Com um leve sorriso, provocou: Essa sua boca continua dura como sempre." Rosvita sorri de forma provocante, ignorando qualquer resistência de Leon. Sem se importar, ela avança ainda mais, usando sua cauda para pressioná-lo e intensificar a situação, deixando claro que estava no total controle. "E daí? E assim, muda alguma coisa?" Mesmo com a marca de dragão brilhando, Leon ainda tentava resistir. Mas Rosvita aumentou a pressão, usando sua cauda para dominá-lo completamente. Sem conseguir aguentar, ele acabou cedendo e implorou: para!" Rosvita se aproxima e segura o queixo de Leon, forçando ele a encará-la de perto. Vendo que ele ainda tenta resistir, ela solta um leve sorriso, claramente se divertindo com a situação. Sem tirar os olhos dele, ela avisa: "Ei, não se mexe. Se eu acabar usando força demais e quebrar, o que você vai fazer?" Mesmo preso e em desvantagem, Leon ainda tenta resistir, lutando para não ceder enquanto a marca de dragão em seu peito brilha intensamente. Rosvita, por outro lado, permanece tranquila, claramente se divertindo com a reação dele. Se aproximando ainda mais, ela mostra total confiança no que está fazendo e diz: "Mas relaxa, nós, dragões, temos um controle absurdo sobre a cauda." Mesmo tentando aguentar até o fim, Leon começa a perder o controle, soltando um som baixo: "Não."
Sentindo a pressão aumentar, Leon cerrava os dentes, lutando para não ceder. Mesmo à beira do limite, ele se forçou a se controlar, lembrando do motivo pelo qual vinha acumulando tanta energia mágica nos últimos dias. Ele havia prometido ensinar magia de raio para Noah durante as férias, e não podia desperdiçar tudo ali. Pensando nisso, ele repetia silenciosamente em seu coração: Leon, aguenta firme. Pensa que você ralou tanto para acumular esses últimos dias dentro das marcas de dragão. Não vai acabar gastando tudo aqui. Mesmo tentando se manter firme, a mente de Leon começava a vacilar. Ele ainda insistia em resistir, agarrando-se ao pouco controle que restava, repetindo para si mesmo que não podia ceder. Mas, naquele instante, uma voz suave quebrou completamente sua concentração. Rosvita o chamou, de forma lenta e provocante: Leon. Com um sopro no ouvido, a concentração de Leon finalmente se quebra por completo. Seu corpo reage sem que ele consiga controlar, e toda a resistência que ainda restava simplesmente desmorona. Ah! O grito de Leon ecoa pelo castelo do dragão prateado, quebrando o silêncio da madrugada. No limite, ele finalmente perde o controle, liberando de uma vez toda a energia que vinha acumulando há dias. Do lado de fora, essa explosão se manifesta como uma poderosa fonte que dispara aos céus, iluminando o castelo na escuridão da noite. A água do chafariz sobe com força, como se refletisse exatamente o que aconteceu naquele momento. Pouco depois, Leon já não tinha mais forças. Com toda sua energia esgotada, ele ficou largado no sofá, completamente impotente para reagir. Exausto, só lhe restava encarar a própria derrota enquanto amaldiçoava Rosvita em voz baixa. Uf, desleal! Seu corpo pesado não respondia mais. E, aos poucos, sua consciência começou a desaparecer. Rosvita, sentada ao lado dele, mantinha um ar completamente triunfante, como se tivesse acabado de vencer um confronto direto. Para ela, aquilo não tinha nada de errado, era apenas uma disputa onde o mais forte prevalece. Observando o estado exausto de Leon, ela concluiu que sua estratégia havia funcionado perfeitamente. Então, sem qualquer culpa, ela rebate: que desleal o quê? Em uma disputa entre inimigos mortais, isso nem entra em questão. Pelo seu estado, deu para ver que essa tática funcionou muito bem. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma marca de dragão surgiu no peito de Leon, mas havia algo estranho nela. Sua cor estava diferente do normal. Rosvita percebeu imediatamente que algo não estava certo e voltou seu olhar para ele. Rosvita percebe a mudança e, curiosa, encosta o pé levemente sobre a marca de dragão em seu peito, observando o brilho diferente. A cor azul não era normal, algo claramente estava errado. Intrigada, ela questiona: por que o brilho da sua marca ficou azul? Ainda tentando se recuperar, Leon responde, meio instável: talvez tenha perdido o controle de novo. Essa coisa não já tinha saído do controle uma vez na fontes termais? Rosvita reflete por um instante e considera a explicação de Leon possível. Ainda assim, ao observar melhor a situação, ela admite que aquilo não parecia tão ruim assim. Com um leve sorriso, ela comenta: é mesmo? Bom, dessa vez, esse descontrole até que tá bem agradável. A cauda fica toda formigando. Até que é bem gostoso. Rosvita comenta a sensação estranha que estava sentindo, acariciando a própria cauda e achando aquilo até agradável. Ao perceber isso, Leon entende o que realmente está acontecendo, não era algo normal. A energia de relâmpago da sua marca de dragão havia vazado e atingido ela sem que percebesse. Surpreso, Leon disse silenciosamente em seu coração: você foi eletrocutada pelo elemento relâmpago vazando da minha marca, não foi?
Observando sua marca de dragão em seu próprio peito, Leon analisa rapidamente a situação e percebe que, após a liberação forçada, a energia havia diminuído, mas não completamente. Aliviado por ainda restar poder, ele rapidamente muda o foco para outra coisa. Precisava sair daquela situação sem levantar suspeitas. Mantendo a calma, ele disse silenciosamente em seu coração. Depois de entregar o trabalho, a força acumulada na marca diminuiu um pouco, mas felizmente não foi tudo. De qualquer forma, agora é arrumar uma desculpa para despistar a Rosvita. Virando o rosto, Leon tenta encerrar a situação, falando em tom baixo e controlado. Já são quase 4 da manhã. Grávida não pode virar à noite, então vai dormir logo. Mas Rosvita não se move nem um pouco. Sua expressão permanece firme, completamente no controle. Ignorando a tentativa dele de mudar de assunto, ela responde com frieza. A gente pode parar por aqui, mas antes você vai me dizer, o que veio fazer no meu quarto? Pressionado pela pergunta, Leon tenta se justificar, dizendo que estava apenas preocupado com ela. Mesmo com a relação conturbada entre os dois, ele afirma que ainda sabe reconhecer o que realmente importa. Percebendo que não conseguiria escapar sem uma resposta convincente, ele decide apelar para o lado emocional e diz com sinceridade: eu realmente estava preocupado com você. Mesmo a gente vivendo se estranhando, eu ainda sei separar as coisas quando importa. Agora você é a pessoa mais importante da nossa família, então nossas rixas podem ficar de lado. Pelo menos por enquanto. Invadir seu quarto essa noite foi um erro meu. Se quiser me bater ou punir, eu aceito o que decidir. Ao dizer isso, Leon levanta as mãos, se colocando completamente à mercê dela. Ele admite seu erro com sinceridade, mostrando que está disposto a aceitar qualquer consequência. Rosvita não conseguia dizer se Leon estava sendo sincero ou não. Mas, no fim, aquela abordagem acabou funcionando. Mesmo assim, sua intuição dizia que ele ainda escondia algo. Decidindo encerrar por enquanto, ela se levanta com arrogância, deixando claro que aquilo não tinha acabado. Chega. No futuro ainda vou ter muitas chances de te punir. No instante seguinte, o tom de Rosvita muda completamente. Seu olhar se torna frio e sério, deixando claro que aquilo não era mais uma brincadeira. Sem dar espaço para discussão, ela impõe uma regra definitiva. A partir de agora, depois das 7 da noite, você está proibido de aparecer no meu quarto. Caso contrário, você sabe muito bem o que eu vou fazer, não sabe, meu querido prisioneiro? Diante disso, Leon não tem escolha. Engolindo orgulho, ele aceita completamente as condições impostas. Sabendo que estava lidando com algo perigoso, ele entende que qualquer erro poderia piorar ainda mais a situação. Sem forças para contestar, apenas responde: sim, entendido.